Este será longo, então pegue uma pipoca. Vou começar com um pouco de história. Eu, 28 anos, homem, e minha esposa, 26 anos, nos casamos há 3 anos e estamos juntos há 6 anos. Quando nos conhecemos, eu já estava no 3º ano da faculdade em um ramo especial de um setor muito produtivo, algo como o Exército dos Estados Unidos. Você vai para um país diferente por alguns meses, faz alguns trabalhos realmente perigosos, recebe muito dinheiro, volta alguns meses e assim por diante. No início, eu ficava 6, 8 ou até 10 meses fora para ser promovido o mais rápido possível. Agora, ganho cerca de 4 anos de salário médio em meu país em apenas 3 meses. É um trabalho difícil, mas eu o adoro. Minha esposa me apoiou muito e eu sempre soube que é muito difícil para ela ter esse tipo de estilo de vida. Sempre tentei mimá-la e compensar o tempo que passei longe dela com muitos presentes e viagens a lugares exóticos. Há 2 anos, quando voltei para casa depois de um contrato estendido, tive que ficar quase 2 meses a mais porque todos os voos e fronteiras foram fechados durante a pandemia, mas recebi 20% de salário extra durante esse período. Ela me disse que não aguentava mais, que ficava louca sozinha em casa e que não tinha nada para fazer. Ela perdeu o emprego durante a pandemia e não queria voltar a trabalhar depois disso, o que eu apoiei totalmente porque queria que ela fosse feliz e dinheiro não era um problema. Fiquei apavorado e, a princípio, acreditei que ela queria terminar o namoro. Depois, ela continuou dizendo: "Eu te amo muito e quero que você me dê um bebê para que eu possa cuidar dele e ter um pouco de você quando você estiver fora em contratos." Depois de 5 meses de trabalho duro, sem nenhuma mulher em um raio de 100 quilômetros, fazer um bebê era feito muito rapidamente. E várias vezes só para ter certeza, se é que você sabe do que estou falando. Eu estava nervoso no primeiro mês porque sempre tivemos medo de não conseguirmos ter um bebê. Nos primeiros 4 anos não usamos nenhum tipo de proteção, exceto pull-out, e ela nunca engravidou. Mas depois de algumas semanas, ela me acordou com um longo beijo e um sorriso no rosto e me mostrou o resultado do teste. Eu era o homem mais feliz do mundo, tudo mudou. Agora eu era um homem, agora eu era um pai, estava no topo do mundo. Eu ia com ela a todas as consultas médicas, durante o contrato, pedi ultrassons em vez de nudes. O parto não teve complicações e tudo correu muito bem. Um mês depois, fui para outro contrato para ganhar algum dinheiro que deveria cobrir todas as necessidades do nosso bebê. Na metade desse contrato, recebi uma mensagem de texto da minha esposa que abalou minha vida. A mensagem era curta e simples e eu nunca esqueceria aquelas 4 palavras que me levaram à depressão mais profunda que já tive: quero o divórcio. Eu não entendia, tentei ligar para ela para saber o que havia acontecido e nada. Depois de alguns dias de conversas, ela disse: quero o divórcio para poder me casar com o amor da minha vida. Eu já estava preparando minha mala porque pedi à minha empresa que me mandasse de volta em caráter de emergência. Quando cheguei em casa, ela e o bebê haviam desaparecido. 2 semanas depois, eu estava no tribunal para resolver o divórcio. Durante esse processo, descobri que ela tinha um amante há mais de 4 anos e que planejava se casar com ele assim que o divórcio fosse concluído. Agora, as leis em meu país são diferentes e eu sabia que minha primeira prioridade deveria ser um advogado realmente bom. Minha esposa tinha um muito ruim e decidiu falar sozinha sem a ajuda do advogado na maioria das vezes. Sua principal ideia era: sou uma mulher e ele nunca está em casa. Bem, mesmo que as leis geralmente favoreçam as mulheres em meu país, a traição é considerada uma quebra de contrato de casamento. E ela queria ficar com a guarda total de nossos filhos para que eu pagasse pensão alimentícia. Eu não estava permitindo que isso acontecesse. Falei com meu advogado e com um contador e parece que eu só tinha que pagar pensão alimentícia do meu salário base. Meu bônus de periculosidade não está incluído na pensão alimentícia porque é para o meu risco de vida e só para mim. E como a empresa paga menos impostos sobre os bônus de perigo, eu tenho muitos deles e meu salário base é cerca de 10% da minha renda. Quando ela descobriu que não receberia quase nada da pensão alimentícia e eu dei a ela a opção de ficar com a guarda total da criança, sem contato, e que eu nunca pediria pensão alimentícia, ela concordou em 1 segundo. Basicamente, ela concordou em sair de nossas vidas. Nós até mudamos a certidão de nascimento da criança para eu ser o pai e um espaço em branco para a mãe. Ela desistiu de qualquer tipo de direito sobre o bebê. Durante o julgamento, o amante dela foi convidado a comparecer como testemunha. E o idiota concordou.
Ele é uma versão AliExpress de Andrew Tate. Um homem alfa que trata as mulheres como merda e isso parece excitá-las, e tem uma renda muito boa, pois tem uma pequena empresa. Menos da metade do meu salário, mas ele está sempre em casa e isso ainda é muito para o nosso país. Agora, durante o julgamento, ele disse que eles se traíram pelas minhas costas por 3 anos e que o bebê é dele e que ela me enganou para que eu fizesse um bebê para ela, a fim de não descobrir a traição. Ele disse tudo isso só para que eu me sentisse mal, acho que é porque isso é meio ilegal, algo como alienar o amor e outros termos da lei que meu advogado me explicou. Ele basicamente disse que eu sabia que eles eram casados, mas decidi arruinar o casamento. Nesse momento, a situação dos filhos já estava resolvida e um acordo foi assinado. O juiz perguntou à minha esposa se isso era verdade e ela disse que sim e pediu um teste de DNA só para confirmar. Após o teste de DNA que confirmou o que eles disseram, a juíza disse que me deixaria cancelar o acordo e resolver a situação novamente com minha esposa, agora que a criança não é biologicamente minha. Eu disse, não, meritíssima. Esse filho é meu e quero ficar com ele. A juíza ficou atônita por 1 minuto, mas depois disse, bem, se o acordo é um contrato válido e como você não quer anulá-lo, então, Sr. L., você é pai e ninguém pode tirar essa criança de você. E como ele sabia que era o pai desde o início e não foi ao hospital para declarar isso, ele automaticamente cancelou todas as suas reivindicações paternas. Parece besteira, mas faz sentido, pois é para proteger a ideia de família e, se um homem reconhece uma criança sem pai no hospital, ele não deve temer que o pai biológico volte. É para proteger o valor da família e incentivar as pessoas a pensar bem em formar uma família e coisas do gênero. Agora que o divórcio terminou, ganhei meu bebê e minha esposa saiu da minha vida. A primeira coisa que fiz foi contratar 3 babás para trabalhar 8 horas por dia, para que meu filho tivesse alguém para ficar com ele 24 horas por dia e eu tivesse tempo para preparar minha vingança. Abri 2 empresas separadas com a ajuda de um assistente online da Índia. Você pode contratá-los por um preço bem baixo e eles fazem tudo o que você precisa online. Esse cara criou 2 empresas super profissionais, uma de créditos industriais, dar dinheiro a empresas por uma taxa mais baixa do que a dos bancos, e a segunda foi uma cópia da minha ex-empresa, mas essa estava na mesma cidade que a dele. Ambas foram criadas apenas para um cliente, o amante da minha ex-esposa. Meu assistente começou a enviar toneladas de anúncios para minha empresa de crédito para ele. E-mails direcionados a anúncios do Google, FB, etc. Eu tinha certeza de que ele sabia que, se precisasse de dinheiro, esse era o lugar onde ele poderia pegar um monte de dinheiro com taxas baixas. Em seguida, fiz muitos anúncios na segunda empresa. Mas a empresa tinha apenas as máquinas e o espaço alugado e apenas um funcionário, a faxineira. Toda vez que alguém ligava para solicitar os serviços da empresa, era imediatamente recusado porque estávamos lotados. O amante da minha ex, vamos chamá-lo de D, foi um deles. Na verdade, várias vezes e ele fica furioso toda vez que é rejeitado porque vê o tamanho da concorrência. Agora era a hora de dar a ele a isca. Como minha empresa tinha alguns problemas no país principal, nem sei em que país essa empresa estava registrada, eles mudaram a gerência e queriam obter lucro rápido, então o gerente regional queria vender alguns dos equipamentos. Quando soube disso, começou a telefonar e enviar e-mails para comprá-los. A resposta foi algo como: somos uma empresa internacional, não podemos vender a marca, mas podemos vender alguns equipamentos. Para mim, era ilegal vender a empresa sem mostrar a ele os dados contábeis, que estavam vazios, mas os equipamentos eu poderia vender apenas com um contrato simples. Ele queria que a concorrência saísse de sua cidade e não precisava dos equipamentos. Então, o gerente lhe fez um acordo. Se você comprar nossos equipamentos por, digamos, 3 vezes o preço, podemos dizer no contrato que não voltaremos a fazer negócios nessa cidade. Em apenas 2 horas, recebi ligações e e-mails da minha primeira empresa pedindo um crédito para aquele equipamento e blá blá blá. Eu sabia que ele estava sem dinheiro porque gastou muito em seu futuro casamento com minha ex-esposa. Eu lhe enviei um contrato. Com base em nossa avaliação, o equipamento não vale esse dinheiro, portanto, ele precisará nos dar uma garantia, sua empresa, e não poderá vender nenhum equipamento ou parte de sua empresa até que pague tudo e, se atrasar o pagamento por 6 meses seguidos, eu receberei tudo. Além disso, no contrato, afirmei que a empresa de crédito comprará o equipamento diretamente, basicamente, eu só dou meu dinheiro.
E me certifiquei de que cada palavra do contrato é legal e é um negócio bom o suficiente para que ele o aceite. Mais tarde, no mesmo dia, ele me enviou o contrato assinado. Agora, normalmente ele deve poder pagar por tudo, mesmo que os clientes que ele esperava obter com a saída da empresa não existam, ele ainda deve poder pagar se me der cerca de 80% da renda de sua empresa pelos próximos 5 anos. Avanço um pouco mais rápido. No dia do casamento, fui dar a eles um envelope. Em meu país, dá-se dinheiro em envelopes como presente de casamento, e ele começou a rir de mim e disse para eu sair, pois não fui convidado e ele não precisa do meu dinheiro. Eu sorri e disse a ele para abrir o envelope. Ele deu uma olhada na caixa e disse que estava esperando para entrar no tribunal na próxima semana. Ele riu e perguntou o que era isso, e eu lhe disse: vejo você no tribunal, aproveite sua noite de núpcias. Na semana seguinte, ele veio, e eu o estava processando por pensão alimentícia. Como eu disse, no meu país, se você está ciente de que tem um filho e se recusa a ir ao hospital para reconhecê-lo, você não é mais o pai, mas ainda assim é obrigado a pagar pensão alimentícia, que na verdade é uma taxa maior porque você tentou se esquivar da responsabilidade, como fugir da cena de um acidente de carro. Ele não queria pagar, então tentou dizer que queria a criança ou a co-custódia, que ele era o pai biológico e de sangue e blá blá blá. Isso me deixou feliz, porque eu queria arrastar o julgamento o máximo possível para tirar todo o dinheiro dele. Mas não consegui. Depois que a juíza viu todas as declarações dele durante o julgamento do divórcio, ela encerrou o julgamento muito rapidamente e o obrigou a me pagar 40% da renda dele e da empresa dele, desde que a criança nasceu até ele terminar a faculdade ou eu me casar. E adivinhe quem não conseguiu pagar? E adivinhe quem é o novo proprietário de sua empresa? Agora eu não trabalho mais, apenas administro a empresa dele e passo quase todo o meu tempo com o meu filho. Atualização: muitas pessoas me perguntaram sobre a criança e o fato de eu não ser o pai biológico. Respondi alguns comentários, mas quero colocar essa resposta aqui para que as pessoas parem de perguntar. Não pretendo esconder do meu filho o fato de eu não ser o pai biológico. Como eu disse em um comentário anterior, falaremos sobre isso quando chegar a hora, talvez no ensino médio ou por volta dessa idade. Até lá, tentarei ser o melhor amigo e a figura paterna que posso ser e, se meu filho decidir procurar o pai biológico, não terei nenhuma objeção. Decidir criar um vínculo. Eu preciso dessa criança mais do que você pensa. Depois de tudo o que aconteceu, não quero mais um relacionamento, estou muito solitário e, como não tenho dinheiro, não tenho mais propósito na vida. E sobre a estatística, sim, as estatísticas não mentem. E eu puni a fraude de paternidade. Mas puni o idiota que fez isso, não a criança inocente. Eu o persigo todos os meses se ele atrasa um dia na pensão alimentícia e tem um advogado no dia do pagamento só para incomodá-lo e assustá-lo com outra ligação judicial. Não dou a mínima para todos os homens e blá blá blá, eu cuido de mim e do meu filho e não tenho nada a ver com outras pessoas. Se você é tão inseguro que acha que devo punir meu filho para que as mulheres tenham medo de traí-lo, então talvez o problema seja você. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!